Entre os gêneros mais amados pelos gamers está o RPG, que costumam contar histórias longas e tem personagens bem desenvolvidos, além de sistemas de luta e evolução que prendem todo mundo por dezenas de horas. O que poucas pessoas conhecem é a origem destes jogos de videogame, que é conhecido hoje como RPG de mesa. Mas o que é o RPG? Explicar isso sempre foi bastante difícil, porque o RPG não é algo que pode ser definido com poucas palavras. O significado para esta sigla RPG é Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis. Este hobby teve início nos jogos de estratégia de tabuleiro. Um grupo de jogadores mudaram tanto o sistema desses jogos que eles acabaram publicando em 1971 o The Fantasy Game, o primeiro livro que ensinava a rolar aventuras deste tipo, que alguns anos mais tarde viraria o hoje tão conhecido Dungeons & Dragons. Com as informações desses livros, os jogadores podem criar seus personagens distribuindo pontos de status e perícia, saber quanto cada arma que eles usam podem causar de dano e estatísticas para as magias. Para o líder chamado de Dungeon Master, ou simplesmente mestre, ainda tem muito mais conteúdo, já que é ele quem comanda todos os outros personagens e inimigos que aparecem pelo caminho. Então imagine que uma partida de RPG é como Dragon Age, não aquele ruim, o primeiro que é legal. Os jogadores são os personagens que controlamos, um para cada. Quando vai conversar com um NPC, o jogador representa seu próprio personagem e o mestre assume o papel do NPC. Numa batalha, cada jogador também controla seu personagem e o mestre é encarregado de controlar todos os oponentes. Então o RPG de mesa é só uma forma arcaica de jogar videogame? De jeito nenhum. Como não estamos limitados ao que tem na programação de um jogo, podemos fazer o que quiser, dentro das capacidades do personagem. Por exemplo, no videogame, quando vamos enfrentar um dragão, temos nossos conjuntos de ataque e defesa, e temos que usar isto muito bem para derrotar o inimigo. Porém, no RPG de mesa, as opções são praticamente infinitas. Além disso que fazemos no videogame, podemos, por exemplo, colocar um arqueiro escondido na copa de uma árvore, se concentrando para dar um tiro certeiro num ponto vital da criatura. Ou o ladrão do time pode sair de batalha, encontrar o ninho do dragão, roubar um ovo e chantageá-lo. Ou ainda, se a lábia dos personagens forem realmente muito boa, podem tentar resolver as coisas pacificamente na conversa. Tudo que podemos ou não podemos fazer é limitado simplesmente pela criatividade e pelas estatísticas dos personagens, marcadas em suas fichas. Para saber, por exemplo, se acertamos um golpe ou não, rolamos um dado e comparamos o resultado com o valor da nossa perícia e a defesa da vítima. Se o valor estiver certo, rolamos mais um dado de acordo com o tipo de golpe ou da arma, para saber quanto de dano foi feito. Mesma coisa para, por exemplo, saber se nosso personagem é capaz de escalar um muro liso, ou se o mago super inteligente do grupo consegue resolver um enigma. Rola o dado e compara o resultado com a destreza ou a inteligência do personagem, com o nível de desafio proposto pelo mestre. Logo começaram a sair os cenários de campanha, séries de livros e mapas que detalhavam mundos fictícios, com seus próprios personagens para interagir e muitos lugares para conhecer. Entre eles, os mais populares são Forgotten Realms, cheio de NPCs overpower, e Ravenloft, de aventuras de horror gótico. Outros notáveis ainda são Greyhawk, Dark Sun e Planescape, que ficou mais conhecido quando ganhou um jogo de PC chamado The Torment. Dungeons & Dragons é desde sempre o sistema de RPG mais popular do mundo, mas não é o único. E alguns conseguem, ou já conseguiram, rivalizar de igual para igual com ele. O que provavelmente é o segundo mais conhecido e jogado é o sistema Storyteller, que nasceu com o jogo Vampiro, a Máscara. O ambiente deste jogo foi baseado nas crônicas vampirescas de Anne Rice, conjunto de livros que rendeu o único filme que o Tom Cruise fez uma interpretação decente, o Entrevista com o Vampiro. Neste jogo controlamos vampiros, que são divididos por clãs, subclãs e até anticlãs. O tal do Sabá. A ideia era fazer deste um sistema de horror pessoal, e eu já consegui rodar algumas aventuras bem macabras com ele, mas boa parte dos jogadores prefere ver ele pelo lado da disputa de poder, e alguns ainda levam essa coisa de rixa de clã bem a sério. Tipo Romeu e Julieta, só que ao invés de famílias rivais nós temos... Lá vai. Seitas de vampiros rivais no RPG. Eu sou Camarilla, ela é Sabá, são clãs completamente opostos, a gente descobriu que não dá, a gente começou a brigar, a discutir. Esse jogo fez um sucesso enorme, principalmente no final da década de 90. Se nessa época você via gente andando debaixo do sol escaldante, vestindo sobretudo preto e coturno, podia saber que era um jogador hardcore de vampiro. E logo saíram outros títulos, usando o mesmo sistema e mesmo cenário, sendo Lobisomem ou Apocalipse,
e Mago Ascensão os mais populares. O Storyteller é também o sistema favorito para fazer live action, uma modalidade que, em vez de ser jogado numa mesa, os jogadores se reúnem num lugar e assumem completamente as ações dos seus personagens. Um outro que já foi uma ótima alternativa, mas hoje pouca gente joga, é o GURPS, sigla que pode ser traduzida como sistema de RPG genérico e universal. Diferente dos demais, seus livros básicos não vêm com um cenário específico e suas regras podem ser adaptadas para qualquer tipo de aventura que quiser. Ou seja, aprendendo um único jogo, podemos rolar aventuras de fantasia medieval, faroeste, baseado em Matrix ou Star Wars, enfim, a coisa não tem limite mesmo. Justamente por não ter cenários definidos, apesar de ter recebido inúmeros livros de campanha, ele não ganhou tanta notoriedade assim no exterior. E no Brasil, ele ainda foi muito prejudicado numa época pela revista de RPG Dragão Brasil, que resolveu pegar o sistema para fazer piadinhas sobre suas regras. Uma história besta lá sobre cavar buracos. GURPS tem fama de ter regras demais, mas a verdade é que a maioria delas estão lá só para resolver disputas mais complicadas. Caso dê confusão na mesa, de jogador querer fazer algo que não seria possível, no livro de GURPS provavelmente vai achar uma solução para isso, mas na maior parte do tempo só se usa o básico mesmo, e esse básico é bem fácil de aprender. Mas esses três são só os sistemas que eu tive mais contato. Tem incontáveis outros, desde nomes originais como Cyberpunk Shadowrun, até outros baseados em filmes, animações ou séries. Chegou a ter alguns jogos feitos no Brasil, sendo os sistemas mais conhecidos o Daimon, voltado para o público adulto, e o Defensores de Tóquio, produzido pela equipe da Dragão Brasil, que começou como uma paródia de animes e séries Super Sentai, e era vendida em forma de revista nas bancas. Mas um tempo depois, tentou ser um sistema de jogos genéricos, tipo o GURPS. Nossa, será que é por isso que eles ficavam esculhambando GURPS na revista? Esse sistema da Dragão Brasil depois evoluiu para Tormenta, um cenário que misturava fantasia medieval e anime, reunindo muito do material já impresso com vários novos. Como eles lançavam seus produtos nas bancas, tanto em forma de livro como revista, ele se tornou o maior e mais vendido sistema de RPG do Brasil, e tem um público bem considerável até hoje, apesar de muitos RPGistas da velha guarda o desprezarem sem nenhuma dó. A gente pode ver a popularidade do RPG nos Estados Unidos em vários filmes ou desenhos onde aparece um grupo jogando, como no ET, o Extraterrestre ou no Laboratório de Dexter. Agora você já sabe, sempre que ver um grupo numa mesa cheia de papéis, miniaturas e dados esquisitos, é porque eles estão jogando RPG. Porém, durante toda a sua trajetória, tanto o RPG quanto os RPGistas sofreram todo tipo de preconceito. O mais notável foi por parte da Igreja norte-americana, que nos anos 80 disse que RPG era coisa do capeta e foi iniciada uma verdadeira inquisição para cima dos jogadores, cujas famílias eram religiosas. O Dungeons & Dragons, principal vítima nessa história, parou por um bom tempo de colocar em seus livros demônios como monstros para serem enfrentados. Para tentar recuperar o prestígio, encomendar a série de desenhos animado, também chamada de Dungeons & Dragons, e que no Brasil virou a Caverna do Dragão. Por sinal, lembra do Mestre dos Magos, né? No original, ele se chama Dungeon Master, ou seja, o mestre do jogo, e por isso ele sempre sumia. Afinal, ele só aparecia para passar a aventura para os personagens, coisa parecida com o que acontece nos jogos. No Brasil, a Inquisição se prolongou, e não foi só por causa da igreja, mas também por causa de algumas emissoras que tentam destruir qualquer coisa que mantenha as pessoas afastadas dos seus programas de TV. Alguns crimes cometidos eram imediatamente atribuídos ao RPG caso encontrassem algum livro deste jogo na casa do criminoso. Sim, não é só com os games que eles fazem essas coisas. Essas histórias causaram muito transtorno para os jogadores e quase que o RPG foi proibido no Brasil. O que eles nunca falaram em suas supostas matérias jornalísticas é que o RPG é um dos melhores exercícios de criatividade e imaginação que existe. Além de incentivar a literatura, procurar conhecer mais de história, física, conhecimento geral e o principal, é uma atividade completamente social, já que é impossível jogar isto sem amigos. Além disso, apesar de ser considerado um jogo, o RPG não é competitivo. Não existe perdedor ou vencedor numa sessão de RPG. O mestre tem que criar um desafio justo e interessante, e os jogadores se unem para encarar a campanha. Completando ou não a missão, não conta como se o mestre tivesse ganhado ou perdido, pois seu papel é só rolar a aventura. Como qualquer outra mídia, tem jogos voltados para todas as idades, alguns que focam nas crianças e outros para o público adulto. Esses costumam ser inspirados nas obras de H.P. Lovecraft ou nos quadrinhos da Vertigo,
como Hellblazer do John Constantine, mas é um conteúdo de nicho, feito para gente que se interessa por isso. E ainda, sempre leva um baita de um jogo para maiores de 18 anos na capa. Parece que esta guerra entre o RPG e a igreja é coisa do passado, pois hoje em dia, tem até sistemas para rolar aventuras bíblicas. Claro, qualquer cenário pode ser adaptado para o RPG, porque eles não fizeram isso antes. E sobre o videogame? O RPG rola aí desde os primórdios da internet, onde alguns programadores desenvolviam programas para facilitar o jogo com amigos pela rede. Foi a partir de 1981 que os jogos de RPG começaram a tomar a forma que conhecemos hoje, com os jogos da série Ultima e Wizardry, que colocavam o jogador para explorar um mundo aberto, com um bom sistema de evolução, combate e várias armas e equipamentos para pegar. Estas séries fizeram muito sucesso nos antigos modelos de PC e acabou sendo visto pelos orientais, que adaptaram a fórmula para que fazia sucesso em suas terras e desenvolveram Dragon Quest de 1986. Este, por sua vez, inspirou outros jogos. O RPG oriental acabou desenvolvendo seu próprio estilo e hoje tem pouco a ver com os RPGs de mesa, que foram berço disso tudo. Mas o ocidental sempre fez o máximo possível para colocar a experiência dos livros dentro do videogame. Depois de uma longa temporada de jogos do estilo conhecido como Dungeon Crawler, que consistia simplesmente em andar por cavernas e calabouços matando monstros e pegando tesouros, pintou Baldur's Gate, de 1998, produzido pela BioWare. Ele é ambientado numa região de Forgotten Realms do Dungeons & Dragons e usava toda a mecânica deste sistema. O jogo chamou muita atenção na época pela liberdade que podíamos explorar o mapa e as cidades, e principalmente a interação com os NPCs, que sempre vinham com várias opções de diálogos possível, e as escolhas mudam drasticamente o rumo da aventura. Este é o formato predominante dos videogames de RPG ocidental até hoje, usados em Mass Effect e Dragon Age, também da BioWare, e nas franquias Fallout e Elder Scrolls da Bethesda, entre muitos outros. Isso, claro, sem falar dos MMORPGs, que contam com um sistema de jogo rico e grande interatividade com os personagens e ambientes. Com certeza os RPGs eletrônicos estão no caminho certo para dar aos jogadores uma experiência parecida com o que conseguem na mesa. Porém, diferente do que algumas produtoras tentam nos fazer acreditar, eles estão muito, mas muito longe de terem toda a liberdade de escolha e interpretação que os RPGs de mesa proporcionam. Quanto tempo você acha que vai demorar para os videogames conseguirem reproduzir toda a experiência dos RPGs de mesa? Deixa sua opinião aí nos comentários e diga aí também o que você acha deste tipo de jogo. Gostaria de dedicar o vídeo aos meus camaradas que jogaram comigo por vários anos, várias aventuras e sistemas diferentes, e que depois deste tempo todo ainda se reúnem regularmente para jogar. E também clique no gostei e adicione o vídeo aos seus favoritos para dar aquela força para o canal. E se este é o primeiro vídeo daqui que está assistindo, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Agora temos vídeos em vários dias da semana. E siga nas redes sociais. Estamos no Facebook, G+, e Twitter. Os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!